Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui no formato diferente, super tecnológico, para mostrar toda a minha habilidade com as canetinhas. Vocês vão ver que não é lá essas coisas, mas eu quero trazer um conceito que eu acho que é muito importante, é um conceito chave para a gente entender a modulação sensorial. Então, a gente vai falar hoje sobre a faixa ótima de engajamento. É algo que tem que ficar muito claro na cabeça de vocês, certo? Então, para quem nunca ouviu falar na faixa ótima de engajamento, eu vou desenhar ela aqui para vocês. Ela é delimitada aqui superiormente pelo limiar de aversão. E aqui embaixo, a gente tem o outro limite, que é o limiar de orientação. Então, aqui, eu costumo dizer que essa faixa ótima de engajamento é onde todo mundo quer estar, porque é onde tudo de bom acontece. É onde eu tenho aqui o meu alerta ideal, é onde eu consigo ter atenção, é onde eu consigo que a minha ideação funcione bem, que eu tenha um planejamento motor adequado, que eu supere desafios, que eu interaja com outras pessoas. Ou seja, é aqui dentro que eu quero estar para tudo funcionar muito bem, certo? E aí vocês veem que essa faixa ótima de engajamento, ela tem subidas e descidas e subidas e descidas, e isso é típico. Por quê? Durante o nosso dia, o nosso alerta ele não fica estático, ele não é uma linha reta. Ele tem esses picos e essas baixas. Então, quando eu acordo, o meu alerta tá mais baixo. E aí, eu não sei vocês, mas quando eu acordo, se eu abrir só o olho e não me movimentar, eu volto a dormir. Fico lá no soneca, enfim. Então, quando a gente acorda e o nosso alerta tá baixo, o que a gente faz? A gente se movimenta, a gente vai até o banheiro, a gente vai, lava o rosto, escova o dente, toma um banho, toma um café. Essas nossas ações, esses estímulos sensoriais que a gente vai recebendo, vão fazendo o nosso alerta subir. Nosso alerta tem um pico aqui, depois do almoço, opa, nosso alerta começa a baixar. Às vezes baixa até demais. Depois a gente tem outro pico, outra baixa. Ou seja, é típico que o nosso alerta ele flutue, que essa faixa ótima de engajamento tenha essas curvas, certo? Isso é algo típico. O que não é típico são aquelas pessoas que passam a maior parte do tempo aqui embaixo do limiar de orientação ou aqui em cima do limiar de aversão, tá? Só para ficar claro, nós com processamento sensorial dentro de uma amplitude que não afeta nosso desempenho ocupacional, que é considerada típica, a gente também tem momentos em que a gente fica aqui embaixo e momentos em que a gente fica aqui em cima. Eu vou explicar um pouquinho esses conceitos para a gente entender. Quando a gente fala das crianças que ficam a maior parte do tempo abaixo do limiar de orientação, são as crianças que têm uma hiporresposta, ou hiporresponsividade, ou hiporreatividade, enfim, questões de nomenclatura aqui, tá? Eu vou usar hiporresposta. Eu tenho uma hiporresposta porque o meu limiar neurológico ele é alto, eu preciso de muito estímulo para eu responder. Ou seja, eu tenho dificuldade de me orientar para esse estímulo. Eu preciso de muitos estímulos sensoriais para que eu entre finalmente aqui nessa faixa ótima de engajamento, tá? Um exemplo são crianças que têm o limiar neurológico alto para a sensação vestibular e que depois de atividades com muito movimento, elas entram aqui na faixa ótima de engajamento, aí elas olham no seu olho, elas usam mais a questão da verbalização, o alerta delas parece mais regulado, certo? Então aqui, quem está embaixo do limiar de orientação são as crianças com hiporresposta. Já aqui em cima, eu tenho no limiar de aversão, fora dele, para cima, as crianças com hiperresposta, ou reatividade, responsividade, enfim, as questões de nomenclatura que a gente já citou aqui. São crianças que ultrapassaram esse limiar de aversão, elas têm um limiar neurológico muito baixinho, então qualquer estímulo já é demais
e elas respondem de forma aversiva. Aqui, frequentemente, a gente vê as respostas de luta, fuga e congelamento, tá? E aí, um exemplo aqui seria uma criança, por exemplo, com defensividade tátil, que reage de forma aversiva a estímulos táteis que não deveriam ser vistos como nocivos, e essa criança percebe como se fosse uma ameaça, tá? Por que eu falei que a gente também sai desses limiares? A gente não fica aqui o tempo inteiro. Porque tem vezes aqui, depois do almoço, que meu alerta cai tanto que eu não consigo segurar meu sono. Isso não acontece muito com a gente que trabalha com a integração sensorial, porque a gente está se movimentando sempre muito. E o movimento ajuda a gente a aumentar esse alerta, né? Alguns tipos de movimento. Mas enfim, aqui eu tenho momentos em que meu alerta está muito baixo e que eu tô meio aleatório ali mesmo, alheia aos estímulos. E eu também posso ter momentos em que eu saio desse limiar de aversão. Por exemplo, eu experimentei uma situação aversiva no sentido de, deixa eu pensar aqui no exemplo, eu fui testemunha de um acidente de carro. Quando eu vi o acidente de carro acontecendo, eu tive essas respostas de sistema nervoso autonômico, de meu ritmo, minha frequência respiratória, minha frequência cardíaca, minha pupila mudaram, né? Ou seja, eu tô aqui, eu tomei um susto e isso me fez perder meu controle, tá? Mas rapidinho, depois que eu perco meu controle, eu consigo voltar. Da mesma forma que, rapidinho, depois que eu tô ali com meu alerta no pé, eu consigo voltar para essa faixa ótima de engajamento. Então, as pessoas que têm um processamento sensorial, uma modulação sensorial típica, a gente fica a maior parte do tempo nessa faixa ótima de engajamento. Já as crianças que têm dificuldade, eu vou escrever aqui para vocês sempre lembrarem que a gente está falando de modulação sensorial. São as crianças que têm dificuldade de permanecer nessa faixa ótima de engajamento. E às vezes a gente luta para trazer elas para essa faixa ótima de engajamento, né? Eu forneci os estímulos, essa criança subiu, opa, voltou. A mesma coisa aqui, consegui regular essa criança, ela entrou, opa, mais rapidinho ela sai, tá? Isso aqui é um conceito da faixa ótima de engajamento. Eu espero que dessa forma aqui, desenhando, construindo junto com vocês esse raciocínio, tenha ficado um pouco mais claro esse conceito e que vocês consigam cada vez mais identificar quando a criança de vocês está aqui embaixo, fora do limiar de orientação, abaixo desse limiar de orientação, tendo uma hiporresposta, ou seja, respondendo de menos, se orientando um pouco ao estímulo, e quando a criança de vocês está aqui acima desse limiar de aversão, respondendo demais, tendo hiperrespostas, tá? Esse raciocínio, esse olhar direcionado vai fazer toda a diferença para vocês na prática clínica, vai mudar o curso da intervenção. Então a gente precisa saber identificar aonde está a nossa criança dentro ou fora dessa faixa de engajamento, tá bom? Por hoje é isso. Vamos descomplicar